Olá pessoal, sou o professor Jucimar Leal e vou mostrar para vocês hoje como desenvolver uma aplicação em linguagem C# usando encapsulamento e herança. Primeiro, precisamos saber o que é herança. Herança, basicamente, é um relacionamento pelo qual uma classe, que a gente chama de subclasse, herda todos os comportamentos e estados possíveis de outra classe, chamada superclasse ou classe base, né? Basicamente, trocando em miúdos tudo isso aí, herança é bem parecido com a herança do mundo real, né? No mundo em que nós vivemos, onde o filho herda coisas do pai. Aqui funciona da mesma coisa. A classe filha, que é a subclasse também pode ser chamada de classe filha, herda coisas da classe que também pode ser chamada de classe pai, no caso a superclasse, que também pode ser chamada como classe pai, né? Então, a subclasse ela vai herdar todos os métodos e atributos que contiverem na superclasse, né? Então, todos os atributos e métodos serão herdados, né? Nesse relacionamento de herança. Isso é muito bom porque faz a questão da reutilização do código, né? Ou seja, tudo aquilo que eu já coloquei na classe pai eu não vou precisar escrever na classe filho. Tudo aquilo que eu escrevi na superclasse não terá necessidade de ser escrito na subclasse. Tudo bem? Temos dois tipos aí de herança, a herança simples e a herança múltipla, né? A herança simples é quando minha subclasse herda apenas de uma superclasse. Ela herda diretamente de uma superclasse só, né? E a herança múltipla é quando minha subclasse ela herda diretamente de duas ou mais, na verdade, superclasses, né? Então isso eu chamaria de herança múltipla. Como nós estamos trabalhando com C#, C# não tem suporte para herança múltipla. Ele só tem suporte para herança simples. Então é com a herança simples que iremos trabalhar hoje. Outra coisa que vamos trabalhar hoje também é o encapsulamento, tá? O que é encapsulamento? É travar alguma coisa dentro de uma cápsula? Colocar alguma coisa dentro de uma cápsula? Praticamente isso, né? Vamos falar que estamos encapsulando alguma coisa quando limitamos os acessos a atributos, né? Então, o atributo da minha classe eu não vou deixar qualquer classe em qualquer momento, né, alterar os valores dos meus atributos. Não, quem vai alterar os valores do meu atributo é a classe que criou ele, né? Então, por isso nós vamos limitar esse acesso, colocando esses atributos como privados, né? O que é um atributo privado? O modificador de acesso privado, ó, tem aqui, ó, que é representado por um sinalzinho de menos, né? O private, né? O que ele faz? Ele torna esse atributo somente visível dentro da classe que criou ele. O resto nem sabe que esse atributo existe, né? Não vão ter acesso a ele, não vão conseguir modificar e nem pegar o valor dele, nem resgatar o valor dele, né? Então, todos os atributos das minhas classes serão privados. E os métodos serão públicos. Ó, o público que está aqui, ó, sinalzinho de mais, public, né? O público quer dizer que todo mundo vai ter acesso, mas todo mundo vai ter acesso aos métodos, não aos atributos, né? Ou seja, vamos alterar e pegar esses valores desses atributos através dos métodos, unificando o código num só ponto, né? Que isso é bem interessante, né? Tem o outro aqui, ó, que é o protegido, que a gente não falou agora, mas o protegido, quando tiver o joguinho da velha ou a palavrinha protected, né, que é do protegido, o que isso significa? Significa que o que tiver esse modificador de acesso protegido, tá, é visto na classe que o criou e nas classes herdeiras da classe que o criou. Tudo bem? Temos aqui também, ó, os métodos getSet, que são os principais métodos aí para poder pegar um valor e mostrar ele, que seria o get. Get, eu pego o valor do meu atributo e mostro em algum lugar, faço alguma coisa com ele, né? E o set é usado para alterar o valor do atributo, né? Então aí, tendo atributos privados, métodos públicos e usando aí bastante do getSet, temos aí o encapsulamento, tudo bem? Outro princípio muito forte da orientação a objetos.
Aqui eu preparei um diagrama de classes, tá? Onde eu tenho aí a classe pessoa, onde ela tem aqui, ó, seus atributos privados, tá? Nome, sobrenome e idade. Eu tenho aqui o método chamado mostrar nome completo, que eu vou usar para mostrar nome e sobrenome, tá? E aqui, olha que interessante, eu tenho set nome e set sobrenome, ou seja, eu criei método sets apenas para alterar os valores, sendo que eu vou usar esse método aqui para mostrar, né? Então, eu não vi necessidade nesse momento de criar o get nome e o get sobrenome. Tudo bem? Já da idade, eu criei um get idade, tá vendo aqui, ó, que ele tem, inclusive, ele tem que ter um retorno, né, ó, esse aqui tô com retorno void, ou seja, não dá um retorno, mas esse get aqui, como eu vou querer usar ele, que ele dê um retorno, ele tem que ter o mesmo tipo de retorno aqui do atributo, tá, que eu quero mostrar o valor. E aqui eu tenho o set idade, que aí ele vai receber um parâmetro, né, que aqui eu chamei de idade, que tem que ser do mesmo tipo do meu atributo, porque meu atributo vai receber o valor desse parâmetro, tudo bem? Que eu tenho que passar na hora que eu chamo esse método. Aqui eu tenho a minha classe funcionário, que herda de pessoa, ou seja, todos esses atributos e todos esses métodos automaticamente já fazem parte de funcionário mesmo não estando escrito aqui. Por quê? Porque ela tem a herança, ela está herdando de pessoa, tudo bem? E aqui eu tenho os próprios atributos dele, além dos herdados tem os dele, que é código de funcionário, valor de salário e desconto. E aqui eu tenho os meus get set, código de funcionário, set código de funcionário, get valor, ou seja, eu só tô aqui, ó, pro valor eu só quero mostrar, o set desconto eu só quero pegar o valor do desconto, e o salário bruto aqui, o método dessa classe aqui, que já a gente vai ver o que ele vai fazer, né? Eu tenho aqui a classe cliente, que da mesma forma herda tudo de pessoa, né? E os dele, que é código de cliente, valor gasto, limite. E aqui, ó, o limite eu estou recebendo ele de uma outra forma. Eu também posso receber através de um construtor, que é um método que tem o mesmo nome da classe, né? E eu tenho que passar o valor no momento da instância. Quando a gente estiver instanciando o objeto, eu já tenho que passar o valor. Ele me obriga a passar esse valor já na instância, o valor desse parâmetro aqui que eu coloquei limite, que vai preencher o limite aqui, ó, do atributo, tá? É uma outra forma de fazer isso também. Vou ter aqui o get código de cliente, o set código de cliente, get valor gasto, set valor gasto, o método aqui para gerar as compras, o mostrar valor gasto e um get limite, só para mostrar o valor do limite. Eu estou pegando no construtor e estou mostrando no get, né? Bom, aqui eu tenho a classe pessoa em C#, né? Onde eu tenho aqui, ó, os meus atributos privados, private, o tipo e o nome do atributo, né? Tudo feitinho aqui. Aqui eu tenho um método, ó, que vai mostrar o nome, né? Vai mostrar o nome completo da pessoa, pegando aqui, ó, o atributo nome e sobrenome. E eu vou passar esses valores através aqui, ó, do set. Reparem que aqui, ó, tem o set, o meu parâmetro. E aqui eu digo, ó, que diz, ou seja, o nome contido nessa classe vai receber o nome que vem aqui como parâmetro. Ok? Então isso vai funcionar em todos os sets que eu vou ter aqui, tá? E aqui, ó, eu tenho um get para dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho um public int get idade, ó. E aí, como ele é do tipo inteiro, ó, repara que aqui ele não tem um retorno porque ele é void. Então ele está alterando o valor, mas não retorna nada. Esse aqui já é o contrário. Ele vai ter um retorno, que ele vai retornar o diz contido nessa classe, idade. Então a idade contida nessa classe, ou seja, esse atributo aqui, idade. Ok? Isso vai funcionar maior parte dos gets também, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho aqui a classe pessoa instanciada, ó. Criei aqui um objeto pessoa, né, ó, do tipo pessoa, criei um novo pessoa. Então criei aqui um objeto pessoa, passando aqui através do método set, ó, o nome, passando aqui através do método set o sobrenome e através do método set a idade. Chamo aqui o método mostrar o nome completo e uso console.writeLine para mostrar a idade dele, pegando a idade aqui, ó, usando o get, ó, tá vendo? Aqui eu chamo o get. Como eu chamei o get aqui, o get vai fazer o quê? Me retornar a idade. Então vai me retornar a idade desse cidadão, ok? E tenho aqui a classe funcionário, né? A classe funcionário eu já fiz um pouquinho diferente, você vai notar, ó. Os atributos estão privados do mesmo jeito, né? Já delimitei ali um valor do salário para ele, né?
E olha que interessante. Eu aqui quero trabalhar da seguinte forma. Ó. Eu não quis criar métodos getSet separados. Então se reparem que eu já criei uma coisa só com método getSet. Então isso aqui no C Sharp, ó, quando eu crio assim, ó, public int, código funcional, repare que não tem o parênteses aqui de um método. E lá dentro dele, ó, eu já crio o get da mesma forma que o get do outro e o set da mesma forma, ou seja, os dois juntos. No C Sharp isso vira uma propriedade, tá? No C Sharp nós temos os métodos, os atributos, né? Que a gente já aprendeu. Então o método no C Sharp é representado por esse negocinho rosinho aqui, ó, né? Na hora que você chama ele na IDE lá do Visual Studio. Esse aqui, ó, azulzinho, é um atributo, né? E aqui, ó, eu tenho a propriedade, que ela já possui o get e o set, que eu posso passar o valor para os meus atributos, né? Então aqui, ó, dentro de um item só. Essa é a segunda forma de fazer esse tipo de encapsulamento aqui no C Sharp, onde eu já chamo o get e o set dentro de uma mesma propriedade. Tudo bem? Então criei uma propriedade aqui, código do funcionário, que eu estou puxando já o get e o set, né, do código do funcionário. O valor do salário, ó, criei uma propriedade que só puxa o get, ó, só mostra, né? Criei uma outra aqui do desconto que só pega o valor do desconto. E criei um método aqui, salário bruto, para poder fazer a ação aí do salário, pegar o total, né, que vai ser o resultado do valor do salário menos os descontos, e vai exibir na tela, ok? Então olha que interessante, né? Descobrimos agora que no C Sharp podemos montar propriedades que já possuem o get e o set dentro de uma coisa só, né? Vai mudar um pouquinho na hora da instância, né? Então reparem que aqui, ó, os que já foram herdados, né, lá da classe pessoa, tá aqui, ó, tudo sendo chamado através de set. Só que aqui, ó, tem as minhas propriedades, eu não trato como método, ó. Eu coloco aqui, chamo meu objeto, chamo a propriedade e passo o valor através do igual aqui, ó, né? E eu passo os valores, que é o código do funcionário, e o desconto através da minha propriedade, tá? Chamo aqui o método nome completo, que já vem lá da pessoa, e aqui eu chamo aqui, ó, a idade através do get, e aqui, ó, estou chamando o código do funcionário e o valor do funcionário através da propriedade. Olha que interessante, não precisa dos parênteses, né? E aqui eu chamo o meu salário bruto, tá? Então reparem que já mudou um pouco, tá? Então eu, na verdade, até economizo um pouquinho de código nessa também. Então, há quem prefira em algumas situações a outra forma, usando os métodos separados ou assim, através de propriedades, tá? Muito bem. E aqui tem a classe cliente. A classe cliente, eu usei uma terceira forma que o C Sharp permite, e esse, inclusive, é o que a Microsoft indica, né, que seja trabalhado. Ou seja, na hora de eu criar, eu não crio o atributo, eu crio direto uma propriedade, ó. Então já coloco aqui, ó, public int, código cliente, get set, ou seja, ele já recebe como propriedade, delimitando o acesso só à visualização e à alteração do valor, né? Em alguns casos, nesse caso aqui eu tenho que colocar sempre esses dois. Porém, quando eu não quiser liberar um deles, é só modificar o acesso para o que eu quero que não seja visto, por exemplo. Então aqui eu quero que o get seja público, mas o private seja no set. Então o set não vai ser público, o get será público, né? E o limite eu fiz a mesma coisa. Passei os dados aqui, ó, através de um construtor, né? Que aí o construtor, na hora da instância, ele vai receber esse valor e vai passar para o saldo aqui, ó, né? No caso aqui, o limite, né? Então aqui ele vai receber o parâmetro chamado saldo, né? Que foi o que eu coloquei aqui, e vai passar o limite, vai receber o valor de saldo, né? Aqui também, isso vai ter que ser logo na instância. Aqui também tem uma nova compra, que vai gerar compra, né? Cada vez que for feita uma compra vai gerar um valor, que vai subtrair do limite dessa pessoa, né? E aqui, um que vai mostrar o valor gasto e mostrar o limite. Por isso que eu coloquei eles aqui, só para exemplificar no final, ok? Muito bem, aqui está a classe instanciada, né? E reparem que aqui eu estou chamando através das propriedades, né? Aqui eu estou chamando através do get. O que me chama mais atenção aqui, de novo, é aqui, ó, eu estou passando o valor do limite através do construtor. Tudo bem? Aqui eu estou gerando as compras, né? E o resultado, basicamente, é esse aqui, ó, né? O nome completo
né? Idade da classe pessoa. Os dados aqui, ó, nome completo, idade, código, salário e salário bruto da classe funcionário. E a mesma coisa aqui embaixo, nome completo, idade, código, limite, valor gasto e limite disponível da classe cliente. Tudo bem? Então, pessoal, é isso aí. Queria passar para vocês essa parte aí da herança e do encapsulamento e aguardo até a próxima.